Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você, ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que você possa estar recebendo os vídeos no momento em que eles forem postados. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu acredito, irmãos, que essa palavra que vai ser ministrada vai ser uma resposta para você que está há tanto tempo se perguntando o porquê Deus ainda não respondeu a minha oração. Irmãos, eu não sei se você já passou por isso. Eu acredito que sim. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa dar uma resposta a alguém. Você precisa tomar uma decisão muito importante. E você quer fazer do jeito certo. Você quer fazer da maneira correta. Então você ora. Muitas das vezes você também jejua para poder encontrar a resposta de Deus. Mas, irmãos, parece que Deus ele não dá a resposta que você precisa. Você precisa de uma resposta de Deus. E você pergunta a Deus o que você precisa fazer. Só que Deus, ele não responde nem que sim e também não responde não. Deus, ele faz um silêncio. Você está passando pelo silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, às vezes, é pior do que a negação de Deus. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Porque, irmãos, quando Deus ele nos responde, por mais que ele nos responda negativamente, por mais que ele responda não aquilo que a gente quer fazer, irmãos, eu acho que o pior é quando Deus ele não responde nada. Porque quando ele não responde nada, você fica sem saber o que fazer. Você não sabe se você dá um passo ou você não sabe se você recua. Porque, irmãos, quando Deus ele nos responde, pelo menos nós sabemos o que nós precisamos fazer. Seja sim ou seja não. Seja ir para a direita ou ir para a esquerda. Quando Deus ele responde, por mais que não seja da forma que a gente quer, pelo menos nós temos uma resposta. Mas quando Deus ele não responde nada, irmãos, aí que é o problema. A gente fica sem saber o que fazer. Aquela dúvida constante que fica na nossa mente. O que vai acontecer? Será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? E é nesse momento, irmãos, que muitas pessoas elas acabam cometendo o erro de tomar a decisão por si mesmo. Irmãos, isso é um erro. Porque, irmãos, por mais que você esteja com dúvida, por mais que Deus ele ainda não tenha te respondido, irmãos, o que nós devemos fazer é esperar em Deus. Eu sei, irmãos, que quando você escuta essa palavra, esperar, né, dá aquele desconforto, porque, irmãos, ninguém gosta de ficar esperando, não é verdade? A gente gosta de respostas. A gente quer respostas rápidas. A gente vive, irmãos, numa época onde tudo é muito rápido, onde as pessoas elas precisam decidir com rapidez, com velocidade as coisas. E quando Deus ele não responde a nossa pergunta, nós ficamos inquietos, nós ficamos apreensivos. Porque, irmãos, como eu acabei de dizer, o problema não é Deus responder sim ou não. O problema, irmãos, é quando Deus ele não responde nada. Irmãos, e o que você deve fazer quando Deus ele não te dá uma resposta? O que nós devemos fazer mediante o silêncio de Deus? Eu escutei, irmãos, uma vez um pastor falando. Ele falou que ele estava passando pela mesma situação que eu estou descrevendo aqui para vocês. Ele falou que ele precisava de uma resposta de Deus, mas só que Deus ele ainda não tinha respondido. Deus ele não falou nem que sim e nem que não. E qual foi a atitude dele mediante ao silêncio de Deus? Mediante
aquela situação, o que foi que ele fez? Ele falou uma frase, irmãos, que acabou testificando no meu espírito. Ele falou o seguinte: quando Deus não responde nada, então você não faz nada. Irmãos, exatamente. Quando Deus ele não nos dá a resposta do que nós devemos fazer, nós simplesmente não fazemos nada. Porque se Deus ele responde sim, você vai e faz. Quando Deus ele responde não, você vai e não faz. Mas e quando Deus ele não responde nada? Quando Deus, irmãos, ele não responde nada, você não se move. Você fica no mesmo lugar. Você continua fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo. Mas talvez você se pergunte, mas Davidson, eu preciso de uma resposta. Eu preciso me mover, eu preciso dar um passo. Eu preciso comunicar a minha decisão a tal pessoa. Mas, irmãos, é melhor você deixar alguém esperando. É melhor você não dar resposta para alguém do que você dar uma resposta precipitada e acabar tomando uma decisão errada. Porque, irmãos, Deus, ele não erra naquilo que ele faz. Deus, irmãos, ele pode, ao seu ponto de vista, ao nosso ponto de vista, Deus ele pode até estar um pouco atrasado em não nos responder. Mas Deus, irmãos, ele sabe de tudo. E eu quero compartilhar aqui, irmãos, com você uma passagem que vai explicar o que nós devemos fazer quando Deus ele faz silêncio mediante as nossas perguntas. Acompanhe comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 3, que vai dizer o seguinte: Aí Davi saiu dali, foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: Por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Olha só, irmãos, eu vou explicar para vocês essa passagem. Davi, irmãos, ele estava fugindo do rei Saul. Nós sabemos que Saul queria matar Davi porque Saul ele tinha uma inveja de Davi muito grande. E por mais que Saul era o rei de Israel, irmãos, ele ainda assim ele tinha inveja de Davi, que era um soldado, era um oficial do exército. Porque Davi, irmãos, ele ganhava muito destaque no povo de Israel. Tinha até uma canção que as mulheres cantavam que dizia o seguinte: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. A música, irmãos, a canção era mais ou menos dessa forma. E isso, irmãos, despertou em Saul uma profunda inveja. Saul queria matar Davi. E ele tentou muitas vezes fazer isso, mandando Davi, né, para frente da batalha, querendo que ele morresse nas mãos dos inimigos, mas isso não aconteceu. E depois, irmãos, por fim, o próprio Saul começou a perseguir Davi, querendo matá-lo. Então, irmãos, Davi ele teve que fugir da sua terra, ele teve que fugir ali da sua cidade, porque Saul queria matá-lo. E ele vai, irmãos, ele foge para uma terra. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai para a cidade de Mispa, em Moabe. E ali, irmãos, ele pede ao rei daquele país. Davi, ele pede para o rei deixar com que os pais de Davi ficassem ali com ele. Né? O pai e a mãe de Davi ficassem ali com ele, até ele saber o que Deus ele ia fazer por ele. Olha só, irmãos, lá no final do versículo 3, ele pede ao rei para que o pai e a mãe dele fiquem com ele naquela cidade, até que ele saiba o que Deus queria que Davi ele fizesse, qual seria o próximo passo dele. Mas olha só, irmãos, como eu disse, Davi ele estava sendo perseguido por Saul. Ele teve que sair fugido da sua terra. Ele teve que ir para uma outra terra e teve que ali, né, deixar seu pai e sua mãe. Mas, irmãos, olha só, Davi ele estava numa situação de vida ou morte. Ele estava sendo perseguido. Ele estava sendo caçado pelo próprio rei de Israel.
Acredito, irmãos, que o coração de Davi estava a milhão. Eu acredito que Davi estava com medo. Davi ele estava apreensivo. Mas, irmãos, Davi ele não tomou nenhuma decisão precipitada, mesmo mediante uma situação difícil. Davi ele falou: não, eu vou deixar meu pai e minha mãe aqui e vou esperar a resposta de Deus. Vou esperar o que Deus ele quer que eu faça. Olha só, irmãos, eu acredito que qualquer pessoa no lugar de Davi não teria tido a paciência de esperar uma direção de Deus. Mas Davi, irmãos, não. Davi, ele falou: não, eu vou deixar meu pai, a minha mãe aqui e vou esperar o que Deus ele quer que eu faça. Qual vai ser a próxima direção? Qual vai ser o próximo direcionamento? Eu acredito, irmãos, que Davi, com certeza, a Bíblia não fala, mas eu acredito sim, irmãos, que Davi, ele já estava pedindo uma resposta de Deus. Davi, ele já estava pedindo para Deus o que ele deveria fazer. Eu acredito sim, irmãos, que Davi, ele já estava pedindo uma resposta da parte de Deus. Só que ele ainda não obteve aquela resposta. Deus ainda não tinha respondido Davi. Mas Davi, irmãos, ele não tomou nenhuma decisão precipitada. Davi, ele não tomou a decisão por si mesmo. Por mais que a situação, irmãos, era difícil, por mais que ele estava sofrendo perseguição, ele estava ali à beira da morte. O rei estava perseguindo ele. Mas mesmo assim, mesmo Davi passando por essa situação complicada, ele não tomou uma decisão por si mesmo. Ele orou, não obteve a resposta de Deus, mas mesmo assim, ele não tomou uma decisão precipitada. Ele não agiu no seu próprio entendimento. Irmãos, é essa atitude que nós devemos ter mediante ao silêncio de Deus. Eu acredito, irmãos, que tem pessoas aqui nessa manhã que estão passando pelo silêncio de Deus. E eu sei, irmãos, que você quer tomar uma decisão. Eu sei que você quer uma resposta. Eu sei que você já orou, você já jejuou, você já pediu oração a outras pessoas, na esperança de que Deus use as outras pessoas para falar com você. Isso, irmãos, não é errado, não, de maneira alguma. Eu já fiz isso. Mas nós queremos tanto uma resposta que nós já tentamos de tudo. Mas até agora a resposta não veio, a resposta não chegou. Irmãos, continue no mesmo lugar. Se Deus ele não respondeu nada, então, irmãos, você não faz nada. Não tome uma decisão precipitada, porque se você tomar uma decisão errada, irmãos, isso pode acabar sendo prejuízo para você. Eu acredito que você não queira um prejuízo na sua vida, não é verdade? Então, irmãos, espere. Espere a resposta de Deus. Por mais que você não teve a resposta no seu tempo, por mais que ainda você não recebeu a sua resposta, mas, irmãos, não tome uma decisão errada. Porque uma decisão errada, irmãos, pode acabar destruindo os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu sei, irmãos, que é difícil esperar. Eu também já passei por situações assim, onde eu precisava de uma resposta de Deus, só que Deus ele não me respondia. E não é porque, irmãos, nós estamos errados, nós estamos no pecado. Não. Antigamente, eu achava que Deus ele não me respondia, porque eu achava que eu estava no pecado, mas não, irmãos. Eu não estava no pecado. Eu estava vivendo a vontade de Deus, mas mesmo assim Deus, ele não me respondia. Irmãos, isso é normal. Deus, irmãos, ele não vai responder todas as nossas perguntas no momento, na hora que a gente quer. Mesmo que nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus, irmãos, ainda assim não é obrigado a responder as nossas perguntas, porque nós estamos em obediência. Não. Tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer no tempo dele. Tem momentos que a resposta vai vir, mas não é no nosso tempo. Não é no tempo que nós achamos que nós deveríamos ser respondidos. Não.
Tem coisas, irmãos, que Deus, ele vai fazer a gente esperar um pouco. E nesse momento, irmãos, não faça nada. Não faça nada. Continue vivendo a sua vida. Continue orando. Continue buscando a Deus. Até a resposta chegar. Enquanto a resposta não chegar, irmãos, não se mova. Porque se você der um passo errado, você pode acabar tendo um prejuízo muito grande. Eu acredito, irmãos, que não é isso que você quer. Não é verdade? Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos orar pedindo a Deus paciência para esperar a resposta que nós precisamos da parte dele. Peça a Deus, irmãos, paciência. Porque eu sei que é difícil, irmãos, não fazer nada mediante a uma pressão, mediante a um posicionamento que nós queremos ter. Eu sei, irmãos, o quanto isso é difícil. Nós estamos ali precisando de uma resposta, mas a resposta, ela não vem. Mas, irmãos, espere, persevere, tenha paciência. E acredite que Deus, ele está no controle. Amém? Vamos orar? Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento nós agradecemos ao Senhor por essa mensagem. E, ó Deus, eu sei que muitos irmãos estão aqui precisando de uma resposta, precisando de um direcionamento, precisando, ó Deus, se posicionar. Mas esse irmão, Deus, até agora, ele não obteve resposta da parte do Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor não se atrasa, o Senhor não erra, o Senhor não falha. E se o Senhor ainda não respondeu a este ouvinte, é porque o Senhor quer que ele descanse no Senhor. Senhor Deus, às vezes o que falta para nós é descansar no Senhor. Porque nós estamos tão preocupados, ó Deus, com as situações do dia a dia, com as respostas que nós precisamos dar, com as decisões que nós precisamos tomar. Mas, ó Deus, nós sabemos que a nossa vida ela é guiada e conduzida pelo Senhor. Eu peço ao Senhor, Deus, nessa manhã, paciência. Paciência para este ouvinte. Ó Deus, que está precisando de uma resposta. Está inquieto, está preocupado, está ansioso. Precisando, ó Deus, de uma resposta. Deus, nos dê paciência. Assim como o Senhor deu a paciência para Davi, ó Deus. Porque Davi, sim, ó Deus, estava numa situação de vida ou morte. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, mas ele não tomou nenhuma decisão precipitada, não, Deus. Ele não tomou nenhuma decisão que não foi direção do Senhor. Por mais que a situação naquele momento ali, ó Deus, estava difícil, estava complicado. Por mais que ele ainda não obteve a resposta do Senhor. E mesmo assim, Davi não ousou tomar a decisão por conta própria. Ele esperou com paciência no Senhor. Ele descansou em Ti. E Deus, é isso que eu peço ao Senhor neste momento. Nos ajude a descansar em Ti, ó Pai. Nos ajude a entrar no Teu descanso. Nos ajude a esperar com paciência no Senhor, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.